Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ensino Betel EBD. A paz do Senhor a todos. Me chamo Paulo Henrique, sou professor da Escola Bíblica Dominical e nós estudaremos aqui a quarta lição EBD com o tema Batismo com o Espírito Santo e distinção, evidência, propósito e resultados. É um complexo de palavras, ensinamentos que vai nos falar a respeito do Espírito Santo, como ele atuou, como foi criado, qual é a semelhança, ou seja, todos os 4 tópicos aqui mencionados vai falar do Espírito Santo e nós iremos aprender muito nessa lição após a vinheta. Lição 4, de 23 de outubro de 2022. Tema: Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. Vamos lá. Temos aqui o texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, que está lá em Atos 2:4. Temos aqui a verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, ou seja, diferente da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização. Temos aqui o objetivo da lição. Primeiro, mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, ou seja, sem semelhança, é diferente. 2. Destacar a evidência do batismo com o Espírito Santo. E 3. Expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. Temos aqui o texto de referência, 2:1 em diante. Diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavas assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Temos aqui a leitura complementares, que eu tenho o costume de pedir para as pessoas abrir, conforme cada versículo é mencionado, do dia da semana de segunda a sábado. Primeiro, Lucas 24:49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João 1:33, que diz: E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Atos 10:46. Porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Temos aqui hinos sugeridos: 367, 374, 387. Temos aqui o esboço da lição. Primeiro, introdução. O batismo com Espírito Santo é uma experiência distinta. 2. Evidência física e inicial. 3. Propósito e resultados. Introdução. Nesta lição, veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia como evidência física e inicial. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Tópico 1. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, ou seja, nunca se ouviu antes e nunca vai se ouvir depois uma experiência melhor ou até mesmo semelhante do que a do batismo com o Espírito Santo. Porque bem sabemos que o Espírito Santo é a criatura celestial mais poderosa e mais na força de Deus a ação. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guia. Ele vai ser o nosso passaporte para os céus. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder, visando capacitação para serviço e testemunho, ou seja, trata-se de mais uma das diversas ações do Espírito Santo, como, dentre outras, regeneração e santificação. Podemos observar no Novo Testamento que o batismo no Espírito Santo se trata-se de uma experiência separada e distinta, que não tem impacto ou semelhança com o pecado, ou seja, é separado e é diferente. É o que vamos estudar nesse tópico. 1.1. Distinta da regeneração. A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo, que vejamos lá em João 3, do 1 ao 8, que vai nos falar a respeito de Nicodemos, que bem sabemos que Nicodemos vivia em uma vida repleta de felicidade lá no templo, Ele era chefe da sinagoga, e se você for parar para meditar, ele era uma pessoa que tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque ele era infeliz. Ele se achava, como eu falei nas outras lições, nos outros tópicos, nos outros temas, é aquilo. O ser humano, ele pode ter tudo: riqueza, fama, glória, poder, dinheiro, mas sempre vai haver um vazio que ninguém e nada pode, pode usufruir, pode preencher esse vazio, que é o nosso espírito, o cantinho do nosso ser, que ninguém pode substituir, ninguém, absolutamente ninguém. É aí que vivia Nicodemos. De manhã ele se embelezava todo, colocava os seus ornamentos, as suas medalhas, os seus títulos, o pergaminho na sua bolsa e ia para o templo. Mas aí era uma vida de mesmice, era uma vida sem, como posso dizer, sem diferença nenhuma, sem perspectiva de paz, de felicidade, porque ele fazia aquilo, mas ao decorrer dos anos, ele foi se esfriando, foi desmotivando. Aqui os fariseus agem diferente, mas não pratica, prega amor, mas não vive amor. Criamos várias regras, mas não vivemos. Que futuro vai ter eu? O templo é aberto para os cambistas. Segundo Moisés, não se tinha isso. Mas hoje em dia é tudo à vontade. Pode fazer tudo. E isso eu acredito que era o sentimento de Nicodemos naquele tempo. Pode ver que quando ele ouviu falar de Jesus, e Jesus já estava próximo da sua casa, ele simplesmente desejou e disse: eu irei encontrar com esse homem, na qual ele faz e acontece, na qual ele atua, ele alivia o cansado.
ele liberta os oprimidos, ele expulsa os demônios, as cascas da potestade, ele faz tudo. Eu tenho que ir. Mas tinha um problema. Como ele era orgulhoso e fariseu, os fariseus não toleravam Jesus, porque Jesus estava vindo totalmente fora dos padrões dos fariseus, contra os fariseus. Jesus mostrava a verdade, pregava a verdade e andava na verdade. Já os fariseus não. Simplesmente só pregava a verdade, mas não vivia a verdade. E isso, a atitude de Nicodemos ali, seria posto em xeque o seu cargo. Por isso que ele disse, e a Bíblia vai nos falar que ele foi à noite, quando todo mundo nem sequer desconfiava, ele foi à noite ter com Jesus. Mas por quê? Porque as pessoas poderiam dizer, ele é o líder lá da igreja, ele é uma pessoa importante, então ele tinha que manter aquela aparência. Não sabia ele que Jesus estava em uma vigília? E chegando na vigília, simplesmente em vez de ele derramar nos pés de Jesus, ele simplesmente enche o peito de orgulho. E simplesmente nenhum ser humano orgulhoso que fica de frente a frente com Jesus vai permanecer com o nariz empinado. Nenhum. Aleluia, glória a Deus. João 3,2 vai nos falar: e este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele já foi indagando Jesus e automaticamente dizendo: eu sou conhecedor das Escrituras. Eu sei que ninguém pode fazer esses sinais, prodígios e maravilhas se o Senhor não for com ele. Aí Jesus, vendo o orgulho dentro dele, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí bate aquele constrangimento e diz: mas como nascer de novo? Eu já sou velho, já estou na fase aí dos quarentão, sou velho. Simplesmente ele não entendia, ele era conhecedor da lei, do Antigo Testamento completamente, por ser, aleluia, participar dos fariseus. Chefe da sinagoga, ele sabia totalmente o Torá, todos os pergaminhos do Antigo Testamento, mas ele não conhecia o novo nascimento. Então Jesus estava ali para mostrar o novo nascimento para ele. Simplesmente, todas as pessoas que abrir seu coração para Jesus, Jesus simplesmente vai dar o Espírito Santo, o novo nascimento. Embora que vamos para a igreja, muitas pessoas estão indo para a igreja, simplesmente, mas não entram no culto. Há uma diferença de entrar na igreja e entrar no culto. Entrar na igreja, todo mundo entra. Até um cachorro, ultimamente na igreja, quando eu estava sentado, sentou do lado, na cadeira do lado, um gato. E começou a miar. Então eu penso, será que o gato também estava adorando a Deus? Não, é a natureza dele. É a natureza. Simplesmente ele viu uma cadeira vazia ali e miou com fome, alguma coisa. Ou seja, entrar na igreja todo mundo entra. Mas o importante é entrar no culto, na comunhão com Deus, no diálogo com Deus. Nem todo mundo consegue entrar no culto, na comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais na frente, e Jesus disse: na verdade, Nicodemos, não estou dizendo nascer da barriga da mãe, porque isso praticamente é impossível para o ser humano, mas nascer da água e do Espírito. Nicodemos até então não sabia como nascer. Então Jesus foi explicando, dizendo que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que é necessário nascer de novo. Aí simplesmente ele não sabia. Aí Jesus entra e diz: olha, temos que nascer do Espírito. Como? O vento sopra, aí Jesus menciona simplesmente um estrofe, um verso, uma poesia. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu imagino Jesus dizendo: olha, Nicodemos, tu quer ser parte desse vento? Ir para onde quer que o Espírito Santo lhe levar e pregar as boas novas? Eu acredito que o orgulho de Nicodemos caiu ali, quando Jesus entrou com os dois pés e disse: Nicodemos, para de ser orgulhoso, de ser soberba, de ter essa soberba dentro de ti, e simplesmente converte-se
nasce de novo, porque tua vida vai mudar. Simplesmente, bem sabemos que a história de Nicodemos lá na frente, ele foi um dos ajudantes a retirar Jesus da cruz. Ou seja, para ele estar ali retirando Jesus da cruz, aleluia, ele se converteu e foi um dos discípulos, aleluia, seguindo Jesus. Vamos lá, adiante. Vai outra passagem, Tito 3:5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos atrás, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Ou seja, o velho homem, Deus pega o velho homem e dá uma nova vida, regeneração, que significa revivificação, ou trazer um refortalecimento, trazer à tona uma recuperação moral ou espiritual. Por isso que diz, não é segundo as nossas obras, mas sim pelo amor e pela misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, que Ele nos concede o novo nascimento. Vamos lá adiante. Na regeneração, segundo Strong, mudança efetuada pela graça de uma natureza carnal a uma vida cristã, o Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea, a natureza interior, gerado novamente. Paulo menciona nova criatura em 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, o que passou, passou. O velho homem, a natureza carnal, passou. Você, a partir de hoje, é uma nova criatura. Temos que andar diferente, agir diferente, é aquilo. Sim, sim, não, não. Verdade e nunca mentira. Porque o ser humano em Cristo não pode falar mentira, porque mentir é filho do diabo, vem do diabo. Então, devemos, como cristãos, sempre falar a verdade, viver a verdade e praticar a verdade, por ser uma nova criatura. 1 de Pedro 1,23, que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, primeiro nós fomos gerados através de Adão, pela natureza pecaminosa, carnal. Mas a partir do novo nascimento, da morte de Jesus lá na cruz, como posso dizer? A partir da morte lá na cruz de Jesus, nós temos um novo nascimento. Nós, a partir do momento que temos esse novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criatura. O apóstolo João descreve os que são feitos filhos de Deus como não nascidos nem de sangue, nem do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. 1 João 12:13, que diz: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E sabemos que Jesus veio ao mundo para os seus, para os judeus. Mas como não receberam, eu tenho por certo, que foi, como posso dizer, a teoria minha, que foi meio que de propósito, Deus não permitir que os judeus, que os seus, recebessem ele. Porque se você for parar para meditar, se Jesus viesse simplesmente só para os judeus, ele ia perder de ganhar todo mundo, ia perder de ganhar mais de 7 bilhões de seres humanos na face da terra. Ou seja, ele iria vir para o povo em Jerusalém, em Israel, mas iria perder todo o povo. Por isso que eu acredito que Deus não permitiu que os seus filhos ali em Jerusalém, das 12 tribos de Israel, não aceitasse ele, para que ele ganhasse todo o globo terrestre. Porque imagine a quantidade de gente que ele ia perder. Então, essa é uma teoria minha. Vamos lá, adiante. 1.2. Distinta da santificação.
São diversos os termos relacionados à expressão bíblica santificação, a santidade e consagração, separação. A ideia básica é de separação do uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. Deus nos chamou para a santificação, que está lá em Tessalonicenses 4:7, que diz: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. E sabemos que lá em outrora, quando Deus deu de tudo para Adão e Eva, Deus deu a melhor coisa para Adão e Eva: viver no paraíso, sem inimizade com os seres terrestres, selvagens. Simplesmente creio eu que Adão e Eva brincavam com a onça, brincava com as cobras, brincava com os insetos peçonhentos, mas não tinha maldade. Não tinha maldade naquele tempo, porque o mal ainda não tinha sido descoberto. Mas hoje em dia, você vê aí, muitas pessoas levei muitas picadas de escorpião, e eu acho que antigamente, no tempo de Adão, o escorpião obedecia e respeitava o próprio Adão. Não tinha essa inimizade. Por isso que em Tessalonicenses Paulo vai nos falar que Deus deu o melhor para o ser humano e não nos trouxe para a imundícia, e sim o inimigo nos tirou da bênção e levou para a imundícia. Mas através da morte de Cristo, ele tirou nós do lamaçal do pecado, nos deu um banho de sangue, nos colocou firmado na rocha, ou seja, para a santificação, ser separado daquelas pessoas que são desgarradas pelo pecado. Vamos lá adiante. Sem a qual 1.7, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Hebreus 12:14. Trata-se de uma obra do Espírito Santo na vida do novo nascimento, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É aí que Jesus falou. Deus falou aqui para a carta aos Hebreus: segui a paz com todos, ou seja, honre primeiro a Deus e respeite o seu irmão, e viva em santificação, para viver aqui nos céus, no futuro, no arrebatamento. Aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição outorgada na regeneração é mantida e fortalecida. A Bíblia menciona a santificação do Espírito produzida em nós, os salvos, em Cristo Jesus, que está lá em 2 Tessalonicenses 2:13, que diz: as devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. E também Pedro 1:2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, muito tempo atrás, antes da criação do mundo, nós, eu e você, já fomos eleitos de Deus. E em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicadas. 1.3. Sobre este batismo, recorremos em 1 Coríntios 12 e 13. Na versão usada do culto, encontramos: fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. É a ação do Espírito Santo trazendo ao corpo de Cristo pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. O contexto está lidando com a unidade do corpo. Todos que estão no corpo foram alvos da ação do Espírito. Ou seja, não há lugar para competição, soberba, menosprezo entre os membros. Deus quis falar através de Paulo que nós, eu e você, somos membros do corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Ele lidera todo o corpo. Então, não há espaço para criar rixa, criar maldade, ódio contra o irmão, porque simplesmente nós estamos movendo para os céus. Então, nós iremos chegar aos céus se nós estivermos de mão dada aqui na terra.
Esse texto nos remete em Gálatas 3, 27 e o 28. Batizados em Cristo, sois em um Cristo. Assim é possível afirmarmos que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo, mas não significa que já foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, em uma igreja, um exemplo de 300 pessoas, posso colocar que 100 pessoas ali já foram batizadas do Espírito Santo e 200 pessoas ainda não foram batizadas do Espírito Santo. É isso que aqui a lição quer dizer. Todos fomos chamados para ter o batismo do Espírito Santo, mas nem todo mundo conseguiu ter esse batismo com o Espírito Santo. Embora que é necessário a santificação e o amor ao próximo e a dedicação a Deus para receber o melhor e o maior, precioso dentro de nós. O batismo no Espírito Santo é mais uma das diversas obras do Espírito. Bem sabemos que o Espírito Santo tem várias operações, não só em batismo do Espírito Santo, ou seja, ele tem várias funções, vários mover, várias maneiras de agir, e que eu e você venhamos aprender mais desse grandioso Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Encerraremos aqui o primeiro tópico, mas irei fazer o segundo vídeo com o segundo tópico. Deixarei o link aqui no vídeo, e que você aí que gostou, compartilhe, curta e comente para nós interagirmos um pouco da palavra, mensurar o Espírito Santo nos nossos corações. Que Deus continue abençoando. Amém.